Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio INBEC, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, estou aqui como host desse programa e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial que é sobre inteligência emocional, a chave para acessar a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. E quem vai compartilhar sobre esse tema conosco é Sérgio Frota, ele que é diretor da Febracis Fortaleza, empresário, mentor em estratégia de negócios e perito em perfil comportamental, além de especialista em vendas. Sérgio, seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui no Energizei, poder de alguma maneira falar de um tema que é o meu trabalho, mas também é muito da minha história, do que aconteceu comigo para fazer a virada e acessar a melhor versão minha, né? Eu que era um cara que tinha um cognitivo, sempre fui desafiado a desenvolver meu lado cognitivo, então cognitivamente eu era acima da média, até descobri que como emocionalmente eu era analfabeto, então a inteligência emocional transformou minha vida e virou um negócio, virou meu meio de vida, mas também virou minha missão de vida, de poder, e aqui é um prazer estar aqui podendo contribuir com vocês e com todo o público aí do Energizei. Legal. Eu costumo dizer que todo episódio, aula, live, qualquer coisa que a gente faz de material de compartilhamento de informações, eu costumo dizer para o nosso público que se você sair 1% melhor após aquela aula, aquele conteúdo, você já ganhou o dia, né? Esse assunto, eu acho que quase todo mundo que assistir esse episódio vai sair muito mais que 1% melhor do que entrou, porque eu acho que a gente conta nos dedos as pessoas que hoje olham para a inteligência emocional, né? E eu gosto desse tema de mostrar que ela é a chave, porque às vezes nós temos tudo o que a gente precisa para transbordar na vida, mas tem alguma portinha fechada ali dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, que se a gente pegar essa chave e desbloquear, talvez tudo possa melhorar, florescer e a gente atinge resultados que antes a gente nunca imaginava, né? E é isso mesmo. E assim, essa palavra-chave eu gosto muito, né? Porque o segredo, às vezes, você destravar algo é ter a chave certa. Não adianta você estar com qualquer chave. Você tem que estar com a chave certa. Você botar uma chave em uma fechadura que não é a correta, e aí, às vezes você nem tá achando que está fazendo tudo certo. A única coisa que está errada é porque você está com a chave errada. E quando você consegue acessar essa chave, e a nossa estrutura de resultados, seja ela em qualquer área, na área de negócios, na área familiar, ela tem muito mais a ver com a nossa estrutura emocional do que o nosso conhecimento. Se você for parar para pensar, quase todos nós temos coisas ou áreas da nossa vida que a gente sabe o que a gente quer, sabe fazer, sabe que é bom pra gente. A gente faz resoluções no final do ano, e todo ano, dia 31 de dezembro, repete às vezes aquelas resoluções e não sabe por que a gente não fez. E essa é uma estrutura emocional que muitas vezes são os impedimentos para a gente acessar o próximo nível, né? Para a gente começar bem didático, o que é inteligência emocional? Então, essa é uma boa pergunta, porque as pessoas falam muito, né? E acaba criando, às vezes, no imaginário das pessoas uma deturpação do conceito de inteligência emocional. As pessoas acham que é algo motivacional, ou acham que é alguém que precisa ser zen o tempo todo, aquele cara que não se altera por nada, né? Mas, como o nome está dizendo, inteligência emocional é uma inteligência sobre você controlar e gerir, primeiro conhecer, depois gerir, porque não adianta só conhecer, eu sou assim. Não, é conhecer e gerir as minhas emoções. Então, a inteligência emocional não é eu deixar de ter nenhuma emoção, mas eu ter a emoção certa no momento adequado pela intensidade certa. Então, às vezes, uma coisa muito simples faz alguém explodir de algo que não era, aquela emoção não era compatível com aquele momento. Então,
trazendo uma definição mais técnica, né? Eu vou trazer a definição do pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, que ele fala o seguinte: inteligência emocional é a sua capacidade de se conectar com você mesmo e tirar a sua melhor versão, tirar o melhor de si, e conectar-se com os outros e tirar o melhor dessas relações. Então ela tem um lado que é do seu lado pessoal e do seu lado social, né? Das suas competências sociais. Então eu tenho competências pessoais que eu preciso desenvolver, que é conhecer minhas emoções, por que elas acontecem, como eu gerencio, e nas minhas relações sociais, as minhas competências sociais. Então tudo passa pela nossa estrutura de emoção. Me parece que é algo bem semelhante ao que se trabalha, por exemplo, e aí você me corrige se eu estiver errado. Eu passei um tempo estudando um pouco sobre meditação, né? E meditação como uma ferramenta para ajudar a gerir também as emoções ou redução do estresse, né? Esse foi o meu principal motivo de buscar entender meditação, que era redução de estresse. E na meditação tem uma palavrinha que a turma chama, que é o observador. Então, quando você para, às vezes muita gente entende errado meditar porque acha que é parar aqui, cruzar as perninhas igual o guru, né? Fechar os olhos e não pensar em nada. E não necessariamente é isso, né? Até porque o pensamento vai vir, né? Exatamente. E aí eu achei muito legal conhecer esse conceito do observador, porque o que é um estado meditativo com o observador? É como se você saísse da sua cabeça e ficasse aqui do lado, ó, você olhando para você mesmo, e vai vir alguns pensamentos, algumas emoções, só que quando você sai, você está se vendo do lado de fora, então você está observando, opa, peraí, eu parei aqui para meditar, por que que veio esse pensamento aqui na minha mente? Aí você gerencia aquele pensamento e não, eu acho que esse pensamento não é uma coisa para agora. Fica aqui de lado, deixa eu voltar para minha meditação. E aí você respira fundo e vem aqui, poxa, houve um problema lá no trabalho e tal. E aí já veio outro pensamento e o observador lá. Não, peraí, não está na hora de vir esse pensamento, eu estou meditando. Então ele fica ali acompanhando quais são as emoções que estão vindo, como é que está o estado do meu corpo. Será que eu estou tenso? Será que eu estou tranquilo? Né? Como é que estão minhas emoções? E aí é como se você passasse um determinado momento se estudando do lado de fora, né, com um observador. Me parece um princípio bem semelhante, né? Quando você fala que é primeiro conhecer e depois gerir, é como se eu tivesse que sair um pouco de mim para olhar quem é o Pedro aqui nesses momentos. E quando acontece isso, quando acontece aquilo. E quando acontecer isso, como é que ele vai reagir? É mais ou menos por aí? A ideia da meditação é que você esteja o máximo possível no momento presente. Então, esses pensamentos, geralmente, eles estão ou no futuro ou no passado. Eles nunca estão aqui no aqui e agora, né? Então, a meditação, ela tem muito essa coisa de você conseguir contemplar, vivenciar o presente. Porque é o que a gente tem, o aqui e agora. O processo de aprendizado, eu posso falar que é muito parecido. Porque o processo de aprendizado de qualquer coisa. Primeiro, a gente nem sabe que não sabe, né? O primeiro estágio de um processo de aprendizado é que eu nem sei que eu não sabia disso. Então, assim, eu nem sabia que eu não sabia de inteligência emocional, até que eu me deparo. Agora, eu já sei que eu não sei. E aí eu vou, de forma intencional, começar a fazer aquilo. Imagina quando a gente começa a aprender a andar de carro, dirigir carros, né? Eu tô lá, curto minha adolescência, aí num dia eu fiz 18 anos, vou querer aprender, cara, eu nem sei dirigir. Então eu tomei consciência que eu nem sabia. Aí eu vou começar a treinar. Agora eu já sei que eu não sei, começo a treinar, então fica aquela coisa bem mecânica, né? Eu tenho que tirar o pé do acelerador, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que soltar, eu tenho que botar o cinto, aquela coisa. Depois que você aprende, você não precisa mais ficar fazendo isso. Passa agora eu nem sei que eu já sei, ou seja, fica no automático. Então o processo da inteligência emocional é como desenvolver qualquer nível de inteligência, né? Existe uma teoria aí das inteligências múltiplas de Gardner que ele fala que tem diversos níveis de inteligência. Todas elas podem ser adquiridas ou desenvolvidas. Então a inteligência emocional também é isso, é treino. Eu entender, aprender e usar as ferramentas certas para desenvolver. Então eu sei que de repente eu tenho crenças, né, que são minhas verdades sobre determinadas áreas, e essas verdades de repente elas estão me impedindo
de ir para um próximo passo, estão me limitando. E quando eu entendo isso, é como se fosse... A gente estava agora há pouco ajeitando aqui o ar-condicionado. Imagina que o ar-condicionado, ele tem lá, quando colocaram aqui 22 graus, não é a temperatura que sai, é a temperatura que você quer que o ambiente fique. Então, imagina que aqui estava 28 graus. Quando botou lá 22, vai esfriando. O condensador vai jogando um ar de 15, 16 graus no ambiente. Quando chegou em 21, ele disse, opa, ele colocou lá 22. E aí, ele desliga o condensador, começa a sair um ventinho sem frieza, começa a esquentar de novo, 22, 23, opa, era para estar 22, ele liga de novo. Então, a temperatura média vai chegar num estágio que ela vai ficar em torno de 22. A nossa estrutura emocional, ela também tem esse termostato. Então eu criei na minha primeira infância uma estrutura de crença sobre tudo na vida, sobre trabalho, sobre família, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi e que eu vivenciei, né? Que eu senti ali no meu contexto doméstico, principalmente nas minhas vivências com pai e mãe, e eu criei uma estrutura que são as minhas verdades. E elas estão num determinado nível, que se eu passar... Vamos imaginar que a minha crença sobre dinheiro está aqui, Pedro. E aí eu vou ter uma média financeira aqui. E aí você ganhou mais dinheiro por algum motivo. Se a tua estrutura emocional não for junto, o que é que você vai acontecer? Você vai dar um jeito de perder. Ou de dar um jeito, aí vai para caminhos disfuncionais para gastar isso, e aí faz coisas. Como também se você perder, teve um prejuízo, você também vai dar um jeito de recuperar, porque a tua crença está aqui. Mas uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ele não tem a mesma estrutura emocional. Estou falando da mesma pessoa. Se ela quiser passar para ganhar 100 mil por mês, não é só ganhar mais dinheiro. Ela vai precisar mudar as crenças dela sobre dinheiro. Sabe quando você entra num ambiente, você chega num apartamento, ou então quando você entra num carro que é muito bacana, mas você se sente incomodado, é que parece que não é para você, porque a tua crença não suporta aquilo. Até que você mude a crença, aquilo não vai ser natural para você. Então, crença e a estrutura emocional é algo que quando você desenvolve, passa a ser natural os teus resultados. Entendi. Tu consegue lembrar de de como a gente apresentou aqui, né? Você hoje é diretor da Febracis Fortaleza, e eu acredito que ao longo dos anos você foi se tornando cada vez mais especialista, né, nesse tipo de conhecimento. Mas consegue lembrar de uma versão do Sérgio que, por falta desse conhecimento, dessa chave, dessa inteligência emocional, de repente ele perdeu uma oportunidade na vida, ele podia ter feito um negócio e não fez? Rapaz, aí eu tinha que ter muito tempo aqui no podcast para falar de tantos prejuízos que eu tive em todas as áreas, por não saber que eu não tinha inteligência emocional. Eu sempre fui um cara do bem, de bons valores, de família, de tudo. Cognitivamente eu era acima da média, então eu entrei na faculdade muito novo, me formei em Ciências da Computação na Federal com 20 anos, ia fazer 21 anos, fiz uma carreira executiva relativamente de sucesso, fui gerente norte-nordeste da Microsoft, através da Lanlink, que era a empresa que representava, fui professor universitário com 30 anos, eu era professor universitário em 2 universidades, muito bem sucedido do ponto de vista cognitivo. Sabia muito, ensinava muito, mas eu achava que algumas coisas não eram para mim, era para os outros, para quem não tem resultado. Uhum. E quando eu percebi, a minha vida era toda pelas minhas limitações. O que é que eu posso falar de viver pelas limitações? Imagina alguém que, independente de quanto você ganha, ela faz a conta assim, ó, pago o aluguel, pago isso, ela faz o orçamento dela, bota lá na última linha, geralmente, lazer, alguma coisa, soma. Cara, se eu ganhar tanto, eu preciso ganhar tanto para eu viver bem. Isso é viver pelas limitações. E eu era um cara que ganhava, nunca ganhei pouco, mas sempre era um perrengue. Sim. Sempre era um perrengue. No meio do ano eu tinha que vender minhas férias para botar o colégio das crianças em dia. No final do ano eu tinha que pegar o 13º para fazer isso. E se eu aumentasse meus ganhos, aumentava as contas. Eu ia morar melhor, eu comprava um carro melhor. Então não era sobre quanto eu ganhava. E eu não entendia, porque eu fazia muita gente ganhar dinheiro. Nas empresas eu era muito valorizado, mas na minha vida pessoal, os meus resultados,
E aí, na relação com os meus filhos, na minha relação com a minha ex-mulher, então eu tive um divórcio, eu fracassei praticamente, eu posso falar que em quase todas as áreas, com muito conhecimento. Sim. E o engraçado é que eu conheço o Paulo Vieira e era amigo dele há 25 anos. Eu ajudava as pessoas a irem para o curso de inteligência emocional, dizer que era muito bom para elas, mas eu não precisava. Porque a minha cognição, né, eu me prendia ao meu conhecimento cognitivo. E aí eu tive muitos prejuízos. E aí foi quando eu percebi que não adiantava o meu nível de conhecimento, tinha algo que não me dava acesso à minha melhor versão. E aí quando eu fui para o fundo do poço, né, no mesmo momento, praticamente pela primeira vez eu me vi sem emprego, porque eu pedi para sair de uma empresa por conta de um contexto pessoal, divórcio, depressão, dívida, tudo no mesmo momento. Eu disse, cara, eu vou buscar ajuda. E aí eu encontrei isso na inteligência emocional. Eu que ajudava e que indicava pessoas e que até ajudava a fazer, botava cadeira, no começo era um negócio pequeno, não era esse negócio tanto, o método CIS. E lá eu fui entender o que era inteligência emocional e me caiu a ficha que eu era analfabeto nessa área. E mais do que analfabeto, eu era preconceituoso. Porque o que é preconceito? É você ter um conceito prévio. Então eu achava que isso não era, então eu nem sabia o que era, mas achava que não era bom. E hoje eu aprendi muito com isso, porque eu digo que às vezes quando você é muito cognitivo, você acredita que já sabe aquilo que você nunca... Você tem convicções daquilo que você não conhece, né? Então eu era o cara que discutia religião, que discutia esporte, que discutia qualquer assunto, como se eu tivesse uma convicção a partir das minhas verdades, sem conhecer aquilo a fundo. E aí quando eu me abri, o meu mundo me abriu, e aí ao invés de eu viver pelas minhas limitações, eu passei a viver pelas minhas possibilidades. Eu achei interessante, você falou, eu me limitava pelas minhas verdades, e são verdades que às vezes são construídas de uma forma ao longo da vida mesmo, ali na primeira infância, né? Você tem ali seus pais, amigos, professores falando sempre ali, repetindo aquelas frases, que tem alguns padrões aí, né, que o pessoal critica muito a riqueza, por exemplo, né? Se todo rico é ruim... Né? Aí vem um contexto às vezes religioso, né? Os ricos não herdarão o reino dos céus, e isso vai formando verdades. Então imagina, você quer ganhar dinheiro, você acha que o dinheiro é bom, que você vai ajudar sua família, vai ajudar até outras pessoas, mas por outro lado a tua estrutura emocional acha que o dinheiro é ruim, que o dinheiro... Então imagina na tua estrutura emocional como isso pode prejudicar teus resultados. E às vezes essa estrutura não foi criada por algo tão ruim. Imagina uma criança que todo dia o pai, quando vai sair para o trabalho, a criança queria ficar com o pai. Ô, papai, não vai não, não vai não. Ô, meu filho, eu tenho que trabalhar porque o papai tem que ganhar dinheiro para poder pagar as contas. E ele vai escutando aquilo. Qual a ideia que ele faz sobre o dinheiro? Que é algo negativo. Entende? Então, eu digo que a estrutura de crenças, quando a gente nasce, a gente está num zero, assim. Imagina que pro lado direito é a crença positiva, pro lado esquerdo é a negativa. As nossas vivências, eu vivo uma coisa, por exemplo, dinheiro. Ganhei meu presente de Natal que eu queria. Opa, o dinheiro é bom. Me puxa pro lado direito. Eu fui na igreja e eu vi que os ricos não herdarão. Me puxa. E aí, no final, a minha estrutura de crença, ela vai ficar pendente em algum lugar, nesse lugar, dependendo do nível de estímulo e como eu fiz os filtros emocionais das vivências que eu tive. Eu estou citando dinheiro para ser pedagógico. Sim. Mas é sobre qualquer área, sobre como eu vi meu pai tratar minha mãe, é o que eu vou ter sobre casamento. E aí eu vou fazer o quê? Ou eu vou copiar esse padrão, ou eu vou repelir. Geralmente nós somos uma cópia ou... É binário. É binário. Ou eu copiei ou repeli um padrão emocional, principalmente dos meus pais ou de quem exerceu esse papel. Legal, e é interessante essa coisa porque não necessariamente vai ser cópia em tudo e repelir em tudo. Por exemplo, talvez eu copio algumas coisas perfeitamente dos meus pais, mas outras coisas que no meu filtro eu acho abominável, eu vou repelir ali, e não necessariamente a gente vai copiar tudo desse contexto. E não é cognitivo, né? Porque às vezes, não sei se você já vivenciou isso, coisas que a gente não gostava no nosso pai ou na nossa mãe, quando na vida adulta a gente se vê repetindo. Sim. Né? E esse filtro, ele é emocional, porque na primeira infância, principalmente até os 7, 8 anos, a criança, ela não tem ainda desenvolvido essa estrutura
frontal do cérebro, que é da crítica, e o que ela faz? Tudo para ela é emoção. Tudo para ela é emoção. Então, hoje é comprovado que a nossa estrutura emocional é formada na primeira infância e todo o resto da nossa vida adulta vai repetir aquelas experiências de alguma maneira. Então, é como se eu vivenciasse, eu vivenciei uma experiência que na minha emoção eu traduzi como abandono. Meu pai saía, passava a semana, não sei. Ou meus pais se divorciaram, eu sentia... Aí na vida adulta, aquela pessoa nem sabe, ela não vai repetir necessariamente um divórcio, mas situações que ela vai viver o abandono. Porque a gente vai viver as nossas verdades, as nossas crenças. E isso é super interessante, porque não é exatamente a circunstância que faz isso. Por exemplo, você pode ter duas pessoas que viveram a mesma circunstância. Eu tenho uma história real, 2 irmãos gêmeos, crianças que moravam na periferia, filhos de um pai alcoólatra e uma mãe que era faxineira, e o pai batia muito na mãe, fazia muito ela sofrer, e ela passava o dia trabalhando, ele pegava o dinheiro, ia beber e vivia na sarjeta. Ela sofreu tanto que ela morreu quando eles ainda eram crianças. E o pai na sarjeta, esses meninos ficaram ao relento lá e viraram um menino de rua. Foram morar juntos na rua, acho que no Rio de Janeiro, não tenho certeza se foi no Rio ou foi em São Paulo. E numa batida dessas da polícia, alguma coisa, eles se perderam um do outro e nunca mais se encontraram. Anos depois, aqueles serviços sociais achou um cara lá na sarjeta, fazendo um trabalho lá social, e aí foram saber a história deles. Cara, eu contou a história, e aí meu pai era alcoólatra, eu não tinha outra vida, a não ser acabei fazendo a mesma coisa porque eu não tinha outra opção. E aí contou da história do irmão, acabou que esse trabalho social foi atrás, esse irmão era um executivo de uma empresa não lembro se era Volks, era uma empresa de automóvel, e aí chegaram até ele e ele contou a mesma história. E aí meus pais eram assim, então eu não queria aquilo para mim. Então você vê que os dois viveram as mesmas circunstâncias e deram filtros emocionais. Um entendeu, se colocou numa posição, a forma como a memória, ela é sempre ligada não só ao que você vivenciou, mas a um sentimento e a um significado que você dá para ela. Um deu um significado ruim, e aí eu não tenho outra saída, se colocou num papel de vítima naquela circunstância, e o outro se colocou num papel, cara, eu vou mudar essa circunstância. E aí, qual é o certo e errado? É uma coisa que a gente precisa na vida adulta, ter essa consciência e buscar as ferramentas para mudar. Então eu digo que o passo para querer a mudança é ter certeza do que você quer, e aí usar a autorresponsabilidade para ir buscar as ferramentas que você precisa. Esse exemplo ele é perfeito, Sérgio, e aí eu me questiono, né? Acho que os dois, depois se separaram, eles tiveram assim, um momento chave na vida para decidir que caminho eles iriam seguir, né? O que é que muda para você escolher o lado direito ou o lado esquerdo aí? É um contexto? É o ambiente? Tem que ter uma pessoa ali para me salvar da situação? Eu consigo me salvar sozinho? É uma luta interna, 100% interna? Me ajuda a entender... Então... esse momento eu vou falar um pouco para tentar responder. Não tem uma coisa linear que eu possa te dizer, isso foi isso, né? Porque passa pelos nossos filtros, das nossas crenças naquele momento, das nossas emoções. Mas o que é que eu posso te falar? Como eu te disse, quando a gente pensa em memória, né? A gente lembra uma coisa, a gente acha que está indo lá no passado. Ou então, quando a gente projeta no futuro, uma imagem, a gente está indo lá no futuro. Mas, na verdade, a gente não existe nem passado e nem futuro. A gente está agora. As nossas memórias estão aqui. Então, imagina algo que é um cilindro que vai empilhando as memórias. Então, ela está o tempo todo aqui. A memória está andando, esse invólucro de memórias está andando com você. Você vai empilhando. E aí, quando eu penso, é como se eu tirasse uma memória lá de trás e trouxesse agora ela para cima. Então, quando eu imagino algo lá do meu passado, eu estou pegando ela aqui embaixo e estou trazendo para cá. E geralmente eu trago ela com alguma modificação. Por que eu estou falando de memória? Porque as nossas crenças, o que é crença, Sérgio? As nossas verdades. Aquilo que a gente assumiu como verdade para a gente mesmo. E ela é o que nos define. Por quê? Porque a gente se prende às nossas verdades. A memória não é só a experiência que você vivenciou. Ela é como se fosse uma tríade da experiência
sensorial, ou seja, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti, peguei uma surra, né? Doeu na pele. Então tem a experiência sensorial, mas ela junto, como se fosse uma tríade que não se separa, ela tem um significado e um sentimento. Então pode ter um significado bom por um sentimento ruim. Ah, cara, isso aqui bati o carro. Poxa, o sentimento é ruim, cara, mas só bate o carro quem tem carro. Eu dei um significado bom a uma memória, que foi o fato de eu ter visto lá meu carro batido, que é a situação que eu vivi. O sentimento foi ruim, poxa vida e tal, mas eu dei um significado bom. Por que eu estou falando isso? Porque na tua pergunta, Sérgio, o que muda em algum momento? Eu sempre digo que pessoas de inteligência, o que distingue pessoas que têm inteligência emocional para as que não têm, ou para as que têm pouca, é o significado que ela dá para aquilo que acontece. Porque a gente não tem controle sobre o que nos acontece, mas a gente tem controle sobre como a gente reage àquilo que nos acontece. E isso faz toda a diferença. Então, talvez esses pontos de inflexão foram os momentos na vida que a gente vivenciou, que toda vez, se você for parar para pensar em que momentos na sua vida você foi para um próximo nível, você vivenciou, você teve que fazer uma escolha, e foi o significado que você deu que fez você passar para isso. Legal. Dentro da tua fala, você mencionou um pouco da história com Paulo Vieira, Método CIS. Queria entender um pouco, entender e conhecer essa tua história, né, dentro da Febracis, ou até na transição, né? Quem que era o Sérgio momentos antes de transitar para esse caminho do autoconhecimento também, e também dentro da carreira na Febracis? Então, eu sempre fui um cara que gostou de gente, sempre tive, né, a gente quando está na escola, a gente é direcionado a escolher a nossa carreira baseado no nosso conhecimento acadêmico. Então, se você é um cara bom de matemática, física, você deve ir para exatas. Se você é um cara, né, assim, então é meio que assim que vai decidindo que profissão você vai escolher. E aí, por ser um cara muito bom em matemática e física e tal, eu fiz engenharia, vestibular para engenharia, mas não cursei o curso todo, porque não deu para conciliar os dois cursos, e computação. E anos depois, hoje eu entendo, eu vi que na verdade não era a minha praia, porque eu gostava sempre de gente. Então lá na faculdade eu era um cara que estava liderando, que estava combinando com os alunos para a gente fazer rifa para viajar para os congressos de computação, E aí eu aprendi depois que o meu negócio não era técnico, eu ficar na frente de um computador, eu precisava de gente, eu precisava estar com pessoas. Então eu segui uma carreira dentro da tecnologia, pouco tempo, e eu vi que eu preciso migrar, porque tinha mais a ver com o meu perfil do que com o meu conhecimento. Eu continuo sendo bom em matemática, né, continuo tendo um pensamento estruturado até pelo meu desenvolvimento dentro da computação, mas o que eu gostava era de gente. E ao mesmo tempo eu tinha resultados ruins. Não resultados ruins com amizade, mas, por exemplo, eu fracassei no casamento. Eu não conseguia atrair porque eu era um cara muito crítico, ser muito cognitivo. Então, ao invés de eu validar meus filhos, eu cobrava dos meus filhos. Eu criticava com o maior amor do mundo, com a melhor intenção do mundo, eu estava acabando com meus filhos. E aí, nessa transição, eu fui trabalhar numa empresa que era uma corretora de seguros. Quando o meu primeiro emprego na transição de carreira, eu fui fazer um MBA internacional em marketing para eu poder ter currículo, né? Eu já tinha uma empresa em Sobral, eu sou sobralense, eu tinha botado lá Sobralnet, uma empresa de informática, que era o Balcão da Informática, eu tinha um centro esportivo, que era o Planeta Bola, que tinha campus de society, quadra de tênis, eu sempre gostei de empreender. E eu disse, cara, eu preciso migrar, porque agora eu não sou mais um cara de tecnologia, eu sou um empresário, eu quero ir para... E aí eu queria voltar para Fortaleza, eu tinha desse tempo botar essas empresas lá. A minha ex-mulher queria fazer faculdade aqui de arquitetura. Eu disse, vamos voltar, mas agora eu vou fazer uma carreira executiva. O meu primeiro trabalho, eu contratei uma empresa chamada Spy Store, que era a empresa do Paulo Vieira, que ele era consultor em vendas, consultor comercial e dava treinamento em vendas. Então foi lá que eu conheci o Paulo, em 99, 2000. Acho que foi 2000, faz 25 anos isso. E o Paulo também não trabalhava com inteligência emocional nessa época, ele trabalhava só com consultoria comercial. Ele viveu experiências emocionais, tem um testemunho muito bacana, mas para eu encurtar, desde lá
O Paulo, eu fui ser gerente de uma empresa que tinha 60 corretoras de seguros, a maioria mais velha do que eu, tinham pessoas no time que tinham mais tempo de seguros do que eu tinha de idade, então era um desafio para mim, e a gente se aproximou, e lá o Paulo começou a introduzir treinamentos que interferiam no comportamento. Então imagina, a gente dava lá uma série de treinamentos, técnicas avançadas em vendas, como contornar objeções, tudo ligado a vendas, mas quando dava o treinamento de comportamento, de autorresponsabilidade, era aquilo que mudava a postura Sim. e, por consequência, os resultados. Não era o conhecimento técnico. Aí o cara, isso funciona, mas não liguei, não era para mim ainda. E aí eu conheci o Paulo desde lá. Então o Paulo começou a pegar esse curso e botar para as empresas dele. Daqui a pouco ele abriu para o mercado, mas eram pequenos, 8, 12, 16 pessoas. E eu acompanhei, ajudei. Eu me lembro que eu ia às vezes final de tarde tirar xerox. O Paulo começou fazendo isso num retroprojetor com aquelas lâminas. Até que em 2000, eu estou falando de 2000, até que em 2007 eu passei por essa turbulência toda aí. O Paulo vivia me falando para fazer o método CIS, como eu disse, eu indicava pessoas, eu ajudava, eu via resultados em pessoas, mas achava que não era para mim. Quando eu praticamente fracassei em tudo, cheguei num momento que, mesmo sendo um cara do bem, bem intencionado, não era um cara... Os meus resultados não eram condizentes com o meu conhecimento, e aí eu tinha aquela síndrome do impostor, sabe? Uhum. Você ajuda todo mundo te acha o máximo, todo mundo te acha muito inteligente, mas os teus resultados, quando você deita no travesseiro, cara, não condiz com o que eu sei. E por que pessoas que têm menos conhecimento, menos dinheiro, menos acesso, menos amizade do que eu, têm resultados maiores? Quando eu cheguei nesse ponto, eu fui fazer o método CIS como aluno. E aí foi uma revolução, quando eu entendi que, independente das circunstâncias, eu podia controlar a minha comunicação e, em consequência, os meus pensamentos, que iam controlar os meus sentimentos, e isso ia mudar minhas crenças, e essas crenças iam me gerar novos resultados. Então essa é basicamente o caminho. A minha comunicação verbal ou não verbal, ela interfere diretamente nos meus pensamentos. E o que são pensamentos? O diálogo interno que você tem com você mesmo, os quadros mentais que você cria, e eles determinam o teu sentimento. O teu sentimento, por repetição, vai criando verdades. Essas verdades vão determinar teu resultado. Eu disse, cara, então qualquer resultado que eu queira mudar, basta eu começar a controlar minha comunicação. E aí eu segui uma carreira, fiz todos os cursos da Febracis, cada um acessava áreas da minha estrutura emocional que me libertavam de coisas que me prendiam e me limitavam, e também acessavam insights de expansão. Então, no primeiro momento eu saí da dor, depois eu continuei, até hoje eu praticamente faço um método CIS por ano como aluno. Uhum. Eu agora acesso expansão, por isso que o tema ficou muito legal, a chave para acessar a sua melhor versão. Só que a melhor versão, ela não acaba, você pode sempre melhorar, você pode ser sempre o melhor pai. Então é um desenvolver contínuo, né? Inteligência emocional, como qualquer área da vida, não faz sentido a pessoa dizer, eu fiz uma vez aquele curso. Não é um curso, não é uma mágica, é uma preparação, assim como você cuida do corpo, cuida do espírito, cuida do lado cognitivo, você não pode parar de se desenvolver. E aí eu continuei seguindo uma carreira executiva, fui executivo de grandes empresas, a última que eu trabalhei, eu era gerente do faturamento do grupo Apivida e da área lá de cartões, até que essa vida executiva aqui tá me cansando, o Apivida começou a me cobrar para ir para outras regiões, assumir diretorias, e eu não queria sair daqui por causa dos meus filhos, eu divorciado, disse, não, eu vou sair, e aí comecei em paralelo, fazer atendimentos de coaching, fazer palestras, treinamentos. O Paulo, quando eu precisava, me chamava para substituir ele em algum contexto, em algum treinamento, e acabei virando treinador da Febracis. Passei a viver de coaching e como treinador da Febracis. Em 2015, o Paulo criou um modelo de franquia. Eu sabia que o meu negócio, a minha paixão, apesar de gostar das ferramentas, eu gosto do business, do negócio. Sim. Eu vou comprar uma franquia. Comprei a franquia de Recife, porque aqui era do Paulo Vieira. Fui para Recife com uma mochilinha nas costas e um sonho. Não conhecia ninguém lá, não tinha um parente, um conhecido. Construímos uma história de muito sucesso lá, uma unidade que cresceu muito. Foi uma das maiores do Brasil. Na pandemia,
eu decidi voltar para o Ceará para cuidar dos meus pais, ficar mais próximo dele, contexto mesmo que todo mundo passou aí momentos difíceis. Em 2021 eu vendi a minha unidade, então eu cheguei lá não tinha nem investimento, não tinha dinheiro para comprar a franquia. Eu me lembro que eu tive que fazer uma assinatura da Herbalife para ter acesso à maquineta. Então eu comecei fazendo lá a unidade, vendendo uma maquineta que era para ser da Herbalife. Porque na época eu estava com algumas dívidas e tudo. E saí de lá, eu vendi por mais de 1 milhão a empresa. Só a minha participação, né, ele ficou com a estrutura lá, mas o que eu recebi. E aí voltei para o Ceará, foi o momento que o Paulo estava indo embora para São Paulo. E aqui, a holding, né, a holding, não tinha uma unidade do Ceará. A holding cuidava do Ceará, mas não tinha aquela atenção de ter uma franquia com um diretor local, olhando aqui as entregas locais, o Paulo longe. Ele disse, amigo, eu quero separar a holding da unidade do Ceará, e eu acho que não tem nome melhor para você. Eu estava fora da Febracis, fiquei alguns meses fora da Febracis, e aí eu comprei a unidade do Ceará e estou aí desde o início de 2022 tocando aí. Agora a gente está numa sede nova, num lugar bem bacana. Cara, que legal. Muito bom conhecer. Então eu vi essa história aí nascendo, desde a história do Paulo, da vida dele, né, os lançamentos dos livros, né. Ele passou mais de 10 anos, para ter ideia, Pedro, para o Método CIS ter 100 pessoas. Ele começou lá em 98, 99, e o primeiro Método CIS que chegou a ter 100 pessoas foi em 2012. Ele lançou um livro, não vendia em lugar nenhum. Hoje é o autor que mais vende livro, então é muito merecedor do resultado, do sucesso que ele tem. Eu quero entrar nesse... Tu tocou num tema que eu acho que ele é uma dor da maioria das pessoas, que é a pressa pelo resultado. É claro que todo mundo que está buscando melhorar, acessar a sua melhor versão, quer fazer, por exemplo, um método CIS hoje, e daqui a, no máximo, um trimestre eu já tenho que estar no topo, no meu auge do sucesso. Senão não funcionou, né? E olhe lá se for um trimestre, hein? Né? Às vezes a gente quer no outro mês, né? E paciência, eu acho que quem está numa situação dessa de, sei lá, está numa situação de fracasso, como você mencionou, e quer buscar o auge, existe uma distância, e nós somos muito bons em fazer previsão de o tempo que eu vou precisar para chegar lá, a energia, os recursos financeiros, pessoas. E eu quero entrar nesse ponto, mas primeiro eu quero te perguntar, você que está nos acompanhando, tá gostando desse papo? Gostou de conhecer um pouco da história do Sérgio e sobre a ferramenta, sobre a inteligência emocional? A gente vai entrar ainda mais a fundo nesse assunto no próximo bloco. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Quem sou? Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou, brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Passou, somos um, somos a mesma energia. O solar é agora. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash aqui com Pedro Vasconcelos, e como convidado temos a presença de Sérgio Frota, diretor da Febracis Fortaleza, falando sobre inteligência emocional
a chave para acessar a sua melhor versão. E quem não quer acessar a sua melhor versão? Hein, Sérgio? Todo mundo quer, né? O importante é quem está disposto a pagar o preço. Então, tem um preço para pagar? Eu sempre digo, Pedro, que a gente sempre vai pagar o preço, né? Assim, cuidar da saúde dá muito trabalho. Mas cuidar da doença dá mais trabalho ainda. Ganhar dinheiro, ser rico, dá muito trabalho. Viver a frustração de não ter dinheiro dá mais trabalho ainda. Então, assim, o preço você vai pagar. Você precisa saber qual é o preço que você está disposto a pagar. As pessoas sempre querem, eu digo assim, as pessoas querem fazer o que eu faço, elas não querem fazer o que eu fiz, né? O processo, né? Eu estava vendo agora, acho que foi um vídeo de Rios no Instagram, a pessoa falando assim, ó, todo mundo quer o governo lá de José do Egito, mas ninguém quer ir para a cova, ficar preso, né? Então, existe um processo. Claro que existem histórias que são exceções de uma coisa que foi uma virada de chave e de uma hora para outra aconteceu, mas é um processo. É um processo, não é mágica. Eu acho que um dos maiores males hoje é que as pessoas confundem alta performance e o resultado. O que atrapalha muitas vezes principalmente em termos de mídias sociais, é a questão da comparação. Então eu acabo comparando, quando eu falo de alta performance, eu sempre penso mais em gestão do que comparação. O que é gestão? É olhar para os meus resultados e ver como eu posso melhorar. Então o parâmetro não é o outro. O parâmetro é o meu resultado de hoje. Se hoje eu estou com um determinado peso e amanhã eu estou com um peso melhor, cara, eu estou desenvolvendo, eu estou buscando alta performance. Então, a alta performance, ela é sempre o ponto de partida, o seu resultado, e não o resultado do outro. E a comparação atrapalha muito, porque a pessoa vê alguém lá e... as pessoas veem agora o Paulo Vieira, não sabe o bastidor, o tempo que o cara pagou, o preço que o cara pagou, o que ele já fez, e aí não foi de um dia para a noite. Tem pessoas, e eu só acredito em resultados consolidados quando existe um processo fundamentado. Então, a gestão da alta performance, e o coaching ajuda muito nisso, é a partir de você mesmo, os resultados do seu estado atual para o seu estado desejado, para os seus projetos, os seus objetivos, para os seus sonhos. Se você conseguir eliminar a comparação e focar nisso, cara, e aí a velocidade é menos importante do que o destino. O problema é que as pessoas querem botar a velocidade e às vezes estão até indo para o destino errado. O destino é mais importante do que a velocidade. Porque você imagina você está indo muito rápido para o lugar errado. Entende? É muito mais difícil voltar. Né? São duas coisas que eu acho que são importantes nessa trajetória de buscar a melhor performance. Primeiro, ter clareza do seu estado atual, clareza dos seus objetivos e perceber se ele é congruente com seus valores, porque de repente tu pode colocar um objetivo profissional, financeiro, que para você vivenciar e ter esses resultados, pagar esse preço, você vai conseguir esses resultados, mas você pode estar sacrificando a tua família, você pode estar sacrificando a tua saúde. Então eu acho que a gente precisa ser sistêmico, criar metas e objetivos que são congruentes com os nossos valores, para quando chegar lá dizer, cara, valeu a pena subir a montanha certa e não subir a montanha errada, sabe? Eu acho que é muito por aí. Você tocou num tema que foi o meu calcanhar de Aquiles por anos e anos, que era o comparador. Esse cara, eu acho que ele me atrasou muito, porque eu venho de uma família muito humilde, e sempre fui o diferente da minha casa. Enquanto nós somos 4 irmãos, 3 se tornaram funcionários públicos, e eu fui o patinho feio, O maluco que quis empreender. O maluco que quis empreender, só que sem estrutura, sem um lugar seguro para voltar se tudo desse errado, porque não tinha quem pagasse as minhas contas quando eu voltasse. Mas ainda assim eu decidi arriscar. E como não existia, na minha família não tem empresários, né? Vem de uma família humilde, o pessoal, todo mundo muito numa pegada, ou eu vou ser funcionário público ou eu vou trabalhar numa boa empresa. Então, buscar segurança. Buscar a segurança básica. E eu não tinha para quem olhar, eu não tinha para quem me espelhar. E ao mesmo tempo, o que foi uma chave também foi um bloqueador, né? Que era comparação. Então, olha, beleza, já que não tem ninguém aqui por perto, aonde que eu quero chegar? Não, eu quero ter um negócio. Aí eu começava a olhar para quem já tinha um negócio. Beleza, é assim que ele faz, eu vou fazer também. Pô, mas eu tô fazendo e não tô tendo mesmo resultado. Aí começava.
né? Então o comparador, acho que ele surgiu até nesse contexto de eu não tinha um guia, então deixa eu começar a me comparar com os outros. O que é que esse cara tá fazendo? Beleza, vou tentar fazer algo semelhante, vou colocar aqui o meu jeito, mas quando eu tinha um resultado eu olhava pro dele e, poxa, não era isso aqui que eu estava esperando, né? E aí, aos poucos, eu fui conseguindo me desenvolver, mas sempre o comparador estava lá. E quando eu sentava com um empresário que compartilhava a história comigo, eu sempre saía daquela mesa de conversa arrasadíssimo. Mas não pelo sucesso do cara, porque eu olhava pra mim, poxa, como é que pode? Eu trabalho tanto, eu acordo cedo, durmo tarde, parece que eu trabalho 10 vezes mais do que todo mundo e o meu resultado não tá condizendo com isso. E era uma comparação não de desmerecer Sim. o resultado, mas de me sentir mal por não atingir aquele resultado naquele tempo que eu apliquei. E aí, no final do bloco anterior, você tocou num ponto que me faz recordar muito essa história. Você falou que levou 10 anos para ele ter 100 pessoas. Mais de 10 anos, quase 14 anos para chegar a 100 alunos. Então você imagina, o Paulo Vieira, um nome que hoje, né, é forte não só no Brasil, né, mas em boa Em parte. 2006, 2007, o Paulo estava quebrado. Sim. Né? A Camila, esposa dele, tinha resultados melhores como superintendente de um grande grupo aqui, o Grupo Marquise, melhores do que ele financeiramente. Sim. E aí foi quando descobriram que eles poderiam trabalhar juntos, entenderam de perfil comportamental que a coisa voou. Isso que você falou é legal, porque assim, ó, é importante a gente entender que ter referências é muito bom. Mas referências é diferente de comparação. Porque a referência faz a gente perceber, né? Então, por exemplo, eu sou alto ou sou baixo? Depende, se eu estiver do lado de um cara de 2 metros, eu sou baixo. Se eu estou do lado de uma pessoa de 1,5 m, talvez eu seja visto como alto. Então a referência faz a gente se colocar num papel e a gente ter referências de lugares maiores para a gente quer ir, é muito bacana. Comparar já é ruim, porque comparar vai sempre trazer uma coisa que vai ter sempre alguém melhor do que eu, e aí eu me sinto desadequado. E aí o ponto que você tocou é que às vezes aquela outra pessoa, a estrutura emocional dela, a história, o conhecimento, um monte de outras coisas é diferente do que você tem. Então quando você compara não é justo com você mesmo. Eu sempre digo assim, e aí é o ponto da chave. Você estava fazendo tudo certo, mas não estava com a chave certa. E aí quando você acha as ferramentas corretas, aí é muito fácil abrir uma porta quando a chave é correta, né? E esse é o ponto da inteligência emocional. É você saber, existe uma pirâmide que a gente fala, da pirâmide do indivíduo, que tem uma base dela, que é a nossa identidade. Quem nós somos? E se você for falar para todas as pessoas que você conversa, cara, o que é mais importante para ti? O ser, o poder ou o ter? Todo mundo vai dizer que é o ser. Uhum. Só que isso não é uma questão de um valor, é uma questão de como você foi um aprendizado. Então tem a base da pirâmide, a nossa identidade, depois vem a nossa capacidade, que é o que eu sou capaz de fazer, e o meu merecimento, que é o que eu me sinto merecedor. A minha estrutura de identidade, quando eu distorço isso, se a minha capacidade está maior do que a minha identidade, essa pirâmide vai pender e vice-versa. Só que no nosso aprendizado daquela primeira infância, o que é que acontece? Olha aqui meu filho, orgulho do papai, só tira 10. O que é que eu estou reforçando? A identidade ou a capacidade? Sim. Entende? E aí eu vou reforçando no filho, aí as pessoas crescem achando que elas são aquilo que elas fazem. E eu passo uma vida fazendo para querer ser. Se eu fizer, eu sou amado. Se eu fizer, eu sou valorizado. Se eu fizer, eu sou reconhecido. Não é maldade, é uma estrutura emocional. Sim. E aí eu nem sei, eu estou fazendo para provar para o meu pai inconscientemente. Ou então meu pai, menino, tu não serve de nada, tu nunca vai. Ou então meu pai diz, cara, meu filho, busque segurança, senão vai ser E aí você escuta aquilo, você vai para outro caminho. Não, vou provar para ele que eu não preciso disso, né? E não é o provar, não, é uma estrutura emocional. Esse é o ponto chave da estrutura da nossa individualidade, que eu acho, é que a maioria de nós
temos uma identidade distorcida, porque a gente acredita que a gente é o que a gente faz. As pessoas se apresentam assim, né? Quem é você? Sou advogado, sou médico, sou, né? Eu sou cristão, sou casado com uma fulana, sou pai. Essa é que eu sou. Isso. O pai, o irmão, o amigo, o filho, né? Esse é o Sérgio. O que eu faço pode mudar, eu já fiz outras coisas. Só que a gente aprende isso. Então, por exemplo, o menino fica doente, a mãe deixa ele não ir para o colégio. E aí eu começo a entender que se eu me vitimar, se eu me colocar como coitadinho, entende que situações vão gerando estrutura de crenças emocionais? Não é consciente, mas eu começo a me colocar no lugar que eu entendo que se eu me vitimar, eu vou ter a atenção e o amor das pessoas que eu mais amo. Esse é o aprendizado. E a gente inconsciente vai trazendo isso para a vida adulta. Então, qual é o papel da inteligência emocional? É eu conseguir voltar agora e reestruturar essa pirâmide para trabalhar quem eu sou, quem é de verdade, qual a minha identidade. Porque quando eu sei a minha identidade de forma saudável, eu vou entender o que é que eu posso. E porque eu posso, eu mereço. Mas isso não muda mais agora a minha identidade. Então, quando eu acesso, não tem mais culpa de ser rico. Porque às vezes o cara quer ganhar dinheiro para fugir da pobreza. A motivação dele foi disfuncional. E às vezes, ao longo do caminho, a história foi disfuncional. Passou por cima de algumas pessoas, foi para vícios, foi para coisas erradas, mas conseguiu ganhar o dinheiro. Uhum. O resultado ele vai conseguir. Mas será que valeu a pena? Por quê? Porque essa pirâmide do indivíduo estava distorcida. E aí as ferramentas da inteligência emocional, né, se você for olhar as nossas competências, eu falando aqui para os empresários, para os investidores, as nossas competências que fazem a gente ter sucesso nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, são competências emocionais. Né? A liderança é uma competência emocional. Né? Se você for olhar, muitos dos empresários, o problema deles nem é ter o funcionário certo. O problema dele é passar mais tempo do que ele deveria com o funcionário errado. E isso é uma competência emocional. O cara não demite. Né? O cara não faz o que tinha que fazer, porque ele está preocupado com o que vão achar dele, com o ego, ou contrata pessoas parecidas com ele. O que ele precisava era exatamente pessoas diferentes, mas ele não sabe conviver com as diferenças. Isso tem mais a ver com a identidade do que com qualquer outra coisa. E as ferramentas da inteligência emocional é para você trabalhar isso, é você reforçar a identidade, mapear os seus padrões de pai e mãe, que não é problema ser padrão de pai e mãe, o problema é quando esses padrões estão te impedindo de ir para o próximo nível. Legal. Vamos entrar agora no como, né? Entendemos um pouco o que é a inteligência emocional, e já percebemos a importância dela na nossa vida e como ela pode ser uma chave para me permitir acessar melhores resultados ou a melhor versão de mim mesmo. Seja nos negócios, seja em vendas, seja em casa com a esposa, com o marido, seja, enfim, em qualquer ambiente que a gente está, a inteligência emocional ela pode ser a chave para essa melhor versão. Como começar, né? Eu entendo que tudo inicia no se dar conta, né? De saber que eu não sei, né? Eu acho que isso aqui é um bom princípio. Mas quem hoje busca esse autoconhecimento, né? Ter esse observador ali acompanhando as emoções, o que é que tu sugere de o primeiro passo? Vamos lá, eu vou falar de um caminho, tá? O primeiro caminho, nós temos uma tendência, imagina que a gente tem uma tendência a viver numa zona de conforto. O que é a zona de conforto? As pessoas acham que zona de conforto é aquilo que, eu já estou bem e tal. Não, zona de conforto nada mais é do que aquilo que você já está acostumado a fazer. Essa é a sua zona de conforto. Então a tendência nossa, porque o cérebro quer exatamente que a gente se mantenha vivo, ele não quer coisas novas, porque o que o cérebro da gente não conhece, para ele pode num primeiro momento surgir como uma ameaça. Como ele quer que eu fique bem, eu posso até estar ruim, meu resultado está péssimo, mas eu estou vivo. O cérebro, não, com isso aqui ele convive, mas com desconhecido eu não sei. Então a nossa tendência é viver numa zona de conforto, aquilo que eu já sou acostumado. Então, por exemplo, um workaholic, você aí que é workaholic, que acorda 5 horas da manhã e trabalha até às 11, e todo dia, cara, eu não tenho zona de conforto, eu trabalho para... Não, essa é a sua zona de conforto. Talvez trabalhar menos e ficar tempo com a família, talvez trabalhar menos e dedicar um tempo para a sua saúde, talvez trabalhar menos e
investir em educação, em capacitações novas, seja quebrar essa zona de conforto. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é identificar a nossa zona de conforto. Como? A partir dos resultados que eu tenho, são os que eu quero? Quais são os resultados que eu quero que eu não tenho ainda? Porque aquilo que eu ainda não tenho é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. O segundo, quando eu tenho essa consciência, é agora assim, ok, já que eu quero mudar, eu vou usar agora a autorresponsabilidade. O que é que eu vou fazer com isso? Eu posso tomar consciência e continuar do mesmo jeito, ou eu posso tomar consciência e buscar ajuda. Aí esse é o segundo passo nesse caminho. Se os teus resultados estão ruins, se o teu casamento não é como você gostaria, se tua empresa não está fluindo, se a tua liderança, a cultura do teu negócio, se os teus resultados não estão crescendo, cara, se tem alguma área que não está do jeito que você gostaria, não está em alta performance, é hora de você bater na mesa e dizer um chega, cara, e eu vou passar. Então, eu digo que as pessoas têm que bater na mesa e dar um chega naquilo que elas querem mudar. Seja saúde, seja qualquer área. Aí é buscar as ferramentas. E aí você tem ferramentas diversas. Eu indico, e aí sem, né, aqui é uma propaganda, mas é muito mais, até uma expressão de gratidão do que aconteceu na minha vida, do que uma venda mesmo, é você fazer o método CIS. Eu desafio qualquer um que está aqui, que vai ver ao vivo, na TV, na gravação online, fazer o método CIS do início ao fim, e isso não valer a pena. Se você não vai, você procura o Sérgio, não é a Febre assim não, o Sérgio vai devolver teu dinheiro integralmente. Então risco de ter prejuízo financeiro não tem. Só tem um compromisso comigo, fazer do início ao fim. Então o método CIS eu acho que é um grande despertar para você entender mais e ter ferramentas para continuar. É como a chave. Não adianta você ler um livro de inteligência emocional, você vai fazer sempre os filtros cognitivos. Então quando eu estou falando aqui, você está fazendo filtros cognitivos, está entendendo, está achando interessante, está achando legal e tal, mas isso não muda a tua estrutura emocional. Você vai ter que fazer o que para mudar a estrutura emocional? Fazer a mesma coisa como as tuas crenças foram criadas, estímulos. Então, como foi que eu aprendi? Como é que foi tudo que eu vi, que eu ouvi e que eu senti? Por forte impacto emocional ou então por repetição. Foi uma coisa que me aconteceu, foi muito marcante, ou então aquela historinha que todo dia eu via o papai falar. Ou então aquele contexto que todo dia eu via. Então, foi assim que as minhas crenças foram feitas. O lado bom disso é que a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de aprender coisas novas. Dar novos caminhos neurais para os fatos que nos acontecem. Então imagina aí, toda vez que a minha mulher faz alguma coisa, eu reajo de uma forma impaciente, grosseira, irritada. Aquele foi um aprendizado. Então imagina que eu sei um caminho para ir para casa. Toda vez eu pego aquele caminho. O que a neuroplasticidade faz? Eu começo a criar um novo caminho. Cara, tem um outro caminho aqui. Num primeiro momento, toda vez que acontece algo, eu vou pegar aquele caminho que eu estou acostumado. Mas quando eu começo a criar um novo caminho, eu vejo que esse caminho aqui está melhor, é mais rápido, ele me causa menos dor. Então eu começo com ferramentas de inteligência emocional, criar através da mesma estrutura que eu aprendi, dando estímulos visuais, auditivos, vídeos, livros, cursos, ecossistemas, lugares, pessoas. E isso é muito forte, se as pessoas entenderem o poder do ecossistema, porque o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Se você botar o Neymar para jogar lá num timezinho de interior, ele vai se destacar, mas se ele não sair daquele ecossistema, ele vai virar um jogador comum. Porque o ambiente sempre vence. Então, o primeiro ponto é esse, eu entender isso. E aí, com essas ferramentas, eu vou para aquele caminho que eu falei. Tudo que eu comunico, verbal ou não verbal, de forma intencional. E o que é comunicação? A forma do que eu falo, o perdão, a gratidão, o significado que eu dou, transforma meus pensamentos. As pessoas às vezes têm um projeto legal e tal, vai dormir empolgada, chega no outro dia, puxa, não, mas eu acho que não vai dar certo, porque vem a crença que ela tem. Por quê? Porque é uma crença de uma vida toda, então eu preciso dar os estímulos certos, na intensidade correta, pelo tempo necessário, até que aquela crença mude. E aí, a gente tem um monte de ferramentas, existem coisas no mercado muito legal, mas o que eu posso falar é que nós precisamos entender que se você tem aqui, o teu desenvolvimento emocional está aqui, o teu desenvolvimento cognitivo, vamos falar aí da área de energia.
cara entende tudo, ele vai cada vez mais se capacitando, conhecendo sobre as tecnologias, sobre toda a parte de legislação, toda a parte do negócio, ele entende tudo aqui do negócio de energia. Esse aqui é o conhecimento cognitivo, mas a estrutura dele emocional está aqui. O que vai limitar o crescimento dele, o tamanho que ele vai ficar, é isso aqui. Então, o que é que ele precisa? Desenvolver isso aqui também. Não é que isso aqui não é importante. É mais fácil o Pedro, que não tinha isso aqui, mas tinha vontade de empreender. Lembra lá no começo que você falou, pegando a tua fala? Eu não tinha as ferramentas. Olha aqui, eu vou pagar um preço, vai ser complicado. Mas eu depois, por causa da minha estrutura, minha vontade de vencer, minha vontade de empreender, minha vontade de dar certo, talvez eu vá pagar um preço mais caro, vou apanhar, vai ter mais dor do que se eu fizer essas coisas juntas, ok? Mas é mais fácil você conseguir resultados tendo uma estrutura emocional alta, uma inteligência emocional que vai gerar aquele resultado, porque depois o teu cognitivo você busca. Acompanha, né? Então, é mais importante do que o outro? Não. Mas a gente não aprende isso nas escolas, a gente não aprende isso em casa. Então você imagina que você tem o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. O seu corpo, você tem que cuidar com atividade física, alimentação, bom sono, gerenciar o estresse. A sua mente, aí é o ponto. Ela é razão e emoção. A nossa educação tradicional, ela só desenvolve a razão. E aí a gente precisa desenvolver a nossa emoção. Como espírito. Então, se você passar um ano com o melhor nutrólogo, nutricionista, uma academia, personal, fazendo e tudo, você vai ficar um ano extraordinariamente saudável. Mas se você parar de desenvolver isso, você vai voltar a engordar, né? A estrutura emocional é a mesma coisa, a estrutura cognitiva é a mesma coisa, a estrutura espiritual é a mesma coisa. Então, na verdade, o que a gente precisa estar buscando é essa alta performance. E o que é alta performance? É a melhoria contínua dos meus resultados. É conseguir tirar. Todos nós temos dentro de si uma versão vitoriosa, basta olhar para a nossa história. Você já tem histórias de fracasso e tem história de sucesso. Teve histórias que nem você acredita que você foi capaz daquilo. É como se você tirasse a versão de um super-herói e que superou coisas, mas essa versão está aí dentro. E tem aquela versão do fracassado, e tem a versão, sabe, do coitadinho. Nós temos essas versões dentro de si. O que é que uma pessoa de alta performance faz? Ela consegue arrancar e tirar essa melhor versão e viver com ela a maior parte do tempo. Esse é o nosso trabalho, seja como um pai, como empresário, como um filho, como qualquer papel que a gente vive na vida, é a gente buscar, sem comparação, mas tendo boas referências, tirar essa melhor versão através das ferramentas que vão fazer a gente ir para o sucesso. E aí depois é cuidar dos nossos sabotadores, que é o orgulho, que é a prepotência, que é a arrogância, que é o atalho, querer as coisas fáceis, no caminho rápido, entendeu? Mas o segredo é pagar o preço. Eu gostei do exemplo que você falou, se eu pegar um ano ali, um educador físico, um nutrólogo, fazer uma equipe ali para me ajudar, né, a manter um bom corpo, uma boa saúde, é interessante você ver resultado. Mas se você deixar de lado, isso vai passar. E eu falo muito o exemplo da plantinha, né? Eu estava até conversando com um amigo meu, eu não gosto de planta não, porque planta dá trabalho. E de fato, se você quer uma planta bonita na sua casa, você vai ter que de vez em quando ir lá, vai dar uma podadinha, vai olhar como é que tá a água, se tá faltando, se tá seco, colocar ali um pouquinho de matéria orgânica, né, para ela ficar saudável. E a nossa mente é a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que você tem que trabalhar o corpo, a mente e o espírito. E eu acho que o único jeito de acessar a alta performance não vai ser não ligando para isso. Sim. E sim, cada um desses, uma plantinha que você tem que estar lá sempre dando os insumos, a atenção, a energia necessária para cuidar, né? E não tem mágica, né? Não adianta a gente ser positivo só. Não, vai dar certo e torcer. Cara, a gente tem que agir, né? O Paulo tem sido muito usado por Deus, na minha opinião, assim, com algumas coisas que ele traz, né? Então, assim, quem quer ter sucesso? Todo mundo quer ter sucesso, né? Mas o poder não está no querer. O poder está em quem age. Então, o livro O Poder da Ação dele, que fala muito disso, né? É quem está disposto a pagar o preço. Porque, como você disse, dá trabalho cuidar de uma plantinha. Cara, dá muito trabalho ter um casamento bacana. Né? Você tem que abrir mão de muitas coisas, cara, mas dá muito mais trabalho um casamento ruim ou um divórcio, né? Então a gente tem que entender que o preço você vai pagar.
Dá muito trabalho ter uma empresa com gestão, rodando direitinho, sendo profissional e não aquela coisa que eu acho que eu já sei, não preciso. Aí você chega o cara, não preciso de consultoria, ou então eu sou pequeno e começa a criar estruturas de desculpas, de historinhas, baseadas nas verdades dele, não é nem por maldade. Mas aí ele entende tudo do negócio dele, mas não entende da gestão. E aí ele não investe, ele não se capacita, ele não consegue nem sair do negócio dele, porque ele está dentro do negócio, na operação, e ele não consegue ir para um próximo nível, ele não entende que aquilo ali é o que está limitando. Ele está vivendo pelas limitações. E quando você desperta para isso, é que você... Por quê? Porque ele nem consegue se ver maior. É aquela questão da identidade. Quando ele fecha os olhos, ele se vê do tamanho que ele é. Ele não consegue se ver maior do que ele está sendo. E a gente tem essa tendência de sempre bater em algum limite. O Paulo Vieira hoje, multimilionário, não é aquele Paulo Vieira de 20 anos atrás. Aquele cara não suportaria ter o sucesso que o Paulo tem. Aquele cara não teria condições, talvez ele já tivesse divorciado, talvez ele tivesse adulterado, tivesse ido para um vício, talvez ele tivesse torrado dinheiro. Então ele precisou também acompanhar a estrutura de conhecimento, mas a estrutura emocional. O cara que ganha 100 mil por mês é diferente do cara que ganha 1 milhão, e 1 bilhão na estrutura emocional mesmo. De isso passar a ser natural e ao mesmo tempo ecológico, fazer bem, para que isso não destrua o que é de maior valor, que não é o que o dinheiro dá. São as coisas que são de graça, são as mais raras e as melhores, né? Então eu sempre digo assim, ó, você quer saber onde é que está a sua prioridade? É onde você tem dedicado tempo e atenção. Se eu pegar o extrato do banco, se eu pegar o extrato do cartão de crédito, se eu pegar a agenda de alguém, eu sei o que é prioridade para ela. Onde você bota a sua energia, onde você bota seus recursos, onde você bota o seu tempo, é ali que está a sua prioridade. Então não adianta você dizer, minha prioridade é minha família. Se não tem tempo na tua agenda para tua família, você pode até estar racionalmente justificando que tudo que você está fazendo é pela família. Mas o que a família quer é a tua presença. E aí às vezes vai ser tarde demais. Então balancear isso também são, né, o Daniel Goleman, ele traz várias competências emocionais pessoais e algumas competências pessoais sociais, que ele chama que é essa com a sociedade, com o outro, né, que a gente precisa desenvolver. Eu levei tão a sério isso que você falou da questão da família, que eu coloquei na minha agenda, faz parte da minha agenda o momento família, e toca o despertador e diz assim, ó, agora para, porque esse é o momento. E eu acho que se a gente não estabelece, né, esse limite, na cabeça pode até parecer, não, é tudo pela minha família e tal, mas se você não executa, né, na ação, pô, se não bater o relógio ali, ou se, beleza, hoje eu não consegui, mas eu tenho que recompensar de alguma forma, vai ficando para lá. E aí você vai deixando, não sobra nada, né? Não sobra nada, né? Eu vi uma história, não lembro qual foi, de um grande CEO aí, conhecido, famoso, de uma grande empresa conhecida, não sei se era, não lembro qual foi a empresa, mas é dessas conhecidas, que o cara disse que nos últimos 30 anos, às terças-feiras, parece, 5 horas da tarde, ele tem um compromisso com a esposa. Eles saem para passear, eles vão tomar sorvete e tal, e é na agenda. Sim. E ele nunca negligenciou isso. Então, é um grande contrato que eu tenho para fechar, cara. Contrato vitalício, né? Não, e se eu tenho um contrato, imagina que aparece um negócio na empresa para fechar um contrato e na agenda querem botar, não tem. E é inegociável. Uhum. E foi por isso que ele justifica que alcançou tanto sucesso, porque às vezes a gente vai... O medo às vezes nos move, né? O medo de perder o negócio, e a gente vai negligenciando os nossos valores. E quem negocia os seus valores nunca vai ter uma plena sensação de alegria, de felicidade plena. Vai estar sempre um vazio. Por quê? Porque eu vou ter conquistas, mas que são incongruentes com os meus valores, ou que fizeram com que os meus valores fossem negligenciados. Vai ficar um vazio, vai ficar um andor. E aí, quando eu consigo equilibrar as minhas metas e os objetivos congruente com os meus valores, quando eu coloco uma agenda onde as minhas prioridades estão de acordo com meus prioridades de valores, cara, aí você é feliz e independente se está ganhando muito, se está ganhando pouco, você está pleno. Sérgio, deixa eu te contar um segredo. Você sabia que esse podcast, ele parece que é gratuito nas redes sociais, na TV, mas ele é pago? E aí esse é o momento que eu cobro a nossa audiência, que olhando nos olhos dela, para pagar o pedágio do Energizei Cash. Mas é bem baratinho, Sérgio.
pessoa que está acompanhando na internet, ela paga de um jeito bem rápido. Você vai pegar aí seu celular, vai apertar no botãozinho de compartilhar e vai mandar em 3 grupos teus no WhatsApp, da família, dos amigos, do trabalho, com aquelas pessoas que precisam estar ouvindo toda essa temática que a gente trabalhou aqui, está trabalhando sobre inteligência emocional. E ainda escreve aqui no comentário, Pedro, tá pago, tá bom? Então estou esperando. Se você está nos acompanhando pela TV, aponta teu celular para o QR Code que aparece aqui, compartilha, manda tua opinião, interage com a gente, que é sempre importante te ouvir. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje falando sobre inteligência emocional, mas eu quero fazer uma rápida pausa sobre inteligência para falar sobre energia. E se tem uma coisa que remete à energia, meu amigo Sérgio, é café, né? Então, eu queria deixar aqui essa lembrancinha dos nossos apoiadores, Santa Clara, né? Para energizar você e sua equipe. Ah, muito obrigado, viu? Rapaz, ganhar café nos tempos de hoje é um negócio extraordinário. Santa Clara é o que tem lá em casa, viu? É bom que já vai alegrar a família toda. Muito obrigado. Maravilha. Já vou levar com prazer. Hoje em dia, um valor ainda maior do que sempre, né? Serve para energizar e hoje em dia ainda serve para economizar até no bolso. E eu sou chegado num café, viu? Todo dia. Eu não contei aqui, mas no final da minha faculdade, até meus 20 e poucos anos, eu não tomava café. Não gostava, não tomava café de jeito nenhum. Mas eu passei num concurso público, então já fui fazendário. Eu passei no concurso da Secretaria da Fazenda, no Departamento de Informática. E aí foi quando eu vi também que meu negócio não era ser funcionário público. Em 1 ano e meio, 2 anos, eu pedi exoneração. Mas lá teve uma coisa boa. Porque aí todo dia tinha um cafezinho lá mesmo, e todo mundo tomava um cafezinho, e aquele cara que não tomava café, todo mundo tomando. Aí eu fui lá, não gostei, cara, me viciei. E hoje eu passo o dia tomando café. Foi um aprendizado que o serviço público me trouxe, viu? Legal. No bloco anterior, Sérgio, você mencionou como uma forma prática da pessoa buscar ferramentas, esse autoconhecimento e trabalhar a inteligência emocional seria no método CIS, né? Queria que você compartilhasse um pouco o que é o método CIS, como utilizar isso como um divisor de águas, né? A nossa estrutura emocional, como eu já falei, o nosso aprendizado se dá por experiências, estímulos, né? Ou por repetição ou por forte impacto emocional. Então, o que é o método CIS? É uma imersão de inteligência emocional. Então, não é um curso cognitivo que você vai lá aprender definições, tem também conteúdos e tal, mas ele é uma imersão, uma experiência, uma imersão de 60 horas em 4 dias de inteligência emocional. E aí fecha um ciclo desde os primeiros conceitos até uma estrutura que fecha com uma estrutura que você sai de lá sem brechas e com ferramentas para conseguir dar continuidade. Não é o único caminho, mas é um excelente caminho. Então é o maior seminário de inteligência emocional. Ele acontece em torno de 6 ou 7 vezes ao ano, em algum lugar, Paulo. Então agora a gente vai ter em São Paulo,
Então vai ter lá uma estrutura com 5, 6 mil pessoas presencialmente. Mas uma coisa boa que a pandemia nos trouxe também foi o modelo global. Então, quando está acontecendo em São Paulo, em mais de 60 cidades onde tem Febracis, a gente está fazendo o método CIS Global. O que é o método CIS Global? É ao vivo, transmitido direto. Então, você vai lá, você não é um link online que você assiste em casa e se deita, não. Você tem que sair de casa, vai lá para a unidade da Febracis, tem toda uma estrutura igualzinho presencial, seja de iluminação, seja de som, monitores, treinadores, tudo que acontece no presencial acontece aqui. A diferença é que o Paulo vai estar lá, aqui você está no telão. Eu costumo dizer que as pessoas viajam para fazer lá e chegam lá, 5, 6 mil pessoas, elas assistem pelo telão também, porque o Paulo fica tão pequenininho lá no palco, que ele anda, se circula aqui, quando projeta um slide, você está olhando para o telão. Então, quem já viveu isso sabe que é uma experiência extraordinária. Então você vai estar lá, a gente consegue proporcionar uma experiência fantástica. Então a gente já vai ter agora, acho que é 18 de abril, o método CIS, mas a gente tem mais algumas edições, acho que mais umas 5 ou 6 edições esse ano. Acontece em todas as capitais onde tem sede da Febracis, em algumas cidades. Então às vezes eu faço em Sobral, em Juazeiro, mas sempre na sede da Febracis Fortaleza a gente tem ao vivo as transmissões e a experiência do método CIS Global. Legal. 60 horas, hein? 60 horas, começa ou quarta ou quinta-feira, 2 horas da tarde, e aí no primeiro dia começa 2 horas da tarde, vai até meia-noite, 1 hora, e nos outros dias começa 10 horas da manhã, também entra na madrugada, 60 horas, eu costumo dizer que você vive 5 dias em 4, sabe? É intenso, faz parte da metodologia essa imersão, porque a emoção ela se aloja na carne, né? Mas eu posso falar que chega no último dia, as pessoas não conseguem sair, tá ali cansadas, exaustas, mas não querem mais, é muito legal. Legal. Uma experiência incrível. Me fala, o que é que o Sérgio vende para quem? Para quem, enfim, quiser se tornar teu cliente. Pronto. A Febracis é uma escola de negócios com ferramentas de inteligência emocional. Por que é escola de negócios? Porque a maioria de nós, na maior parte do nosso tempo, a gente está nas empresas, né? Não é só para quem está nas empresas. Então, qualquer pessoa que quer passar para um próximo nível, seja você um profissional liberal, um empresário, um gestor, alguém que quer carreira, ou alguém que quer mudar seus resultados em qualquer área, a gente tem muitos. O Coach Integral Sistêmico, CIS, é Coaching Integral Sistêmico. É coaching porque é um processo que a gente utiliza a metodologia do coach, que muita gente fala aí, mas nem sabe o que é, mas coach nada mais é do que identificar o seu estado atual, que nem sempre é tão simples. Tem gente que, como é que tá a tua saúde? O cara, tá tudo bem, só porque ele não tá doente, mas ele não sabe como é que tá exatamente a saúde dele, né? Como é que tá teu casamento? Tá tudo bem. 1 semana depois, cadê? Cara, me separei. O que foi que houve, né? Ele achava que estava tudo bem. Então a gente tem metodologia e ferramentas para identificar o estado atual, identificar o estado desejado e traçar um plano de ação. Isso é coaching. Quando você chega na academia, você está com objetivos, o seu treinador lá pega seu peso, suas medidas e faz um plano para você chegar de acordo com seus objetivos, ele está fazendo um processo de coaching. Então é o coach integral, porque ele integra razão e emoção, e sistêmico, porque a gente se preocupa com todas as áreas. Então, quem é o meu cliente? Qualquer pessoa que acredita que precisa de ferramentas para ir para um próximo nível, para ser melhor. A gente trabalha 11 pilares, né? Profissional, financeiro, saúde, lazer, toda a parte de conjugal, filhos, emocional. Então a gente trabalha 11 pilares dentro do nosso trabalho. Então eu tenho ferramentas, eu tenho um curso de business, inclusive segunda-feira a gente está lançando uma nova versão do curso. E a gente tem curso de business, a gente tem curso de comunicação, a gente tem curso de perfil comportamental. Qual é o diferencial dos cursos da Febracis? A gente traz modelos de sucesso, de ferramentas práticas daquilo que está funcionando no mercado mundial, né? Porém, com o acréscimo do comportamento. Então não adianta você... Tem pessoas que elas sabem tudo de gestão já fizeram curso, já entenderam das ferramentas. Qual o grande desafio? É implementar. E a estrutura emocional dela não consegue implementar aquilo na empresa. Então você faz o nosso curso de gestão,
em 4 dias você vira a chave sobre o teu comportamento. Então, mais do que o teu tamanho de conhecimento, é o quanto você é capaz de colocar na prática. E isso é comportamental. Então, quem é meu cliente? Você que precisa ir para um próximo nível, você que deseja ir para um próximo nível, você que entende que a sua vida foi para viver uma vida em abundância, e qualquer área da sua vida que não é abundante é uma disfunção e merece e deve ser tratada. E quem quiser acompanhar o Sérgio, quais redes sociais? Tem o meu Instagram pessoal, Sérgio_Frota, e tem o Instagram da Febracis Fortaleza, que é o Febracis Fortaleza. Essas nas redes sociais aí, pode falar comigo no direct, se eu puder te ajudar aí de alguma forma, se você quiser saber mais sobre o Sérgio, sobre a história, sobre inteligência emocional, sobre a Febracis, também pode usar as redes sociais para a gente continuar conectado. Sérgio, obrigado por esse papo. Foi um prazer. Muito bom te conhecer, conhecer um pouco da tua história e entrar como nós entramos aqui nesse tema da inteligência emocional, que é algo tão necessário para todo mundo, né? Prazer é meu, espero ter contribuído, espero de alguma forma ter trazido clareza, né? O tempo é curto, né? Dá para falar, a inteligência emocional é um mundo, poderia colocar ela num contexto qualquer, que a gente iria, tudo que fala sobre pessoas, vai falar sobre comportamentos, sobre as emoções. Então, espero ter contribuído e coloco aqui à disposição, sempre que for necessário, está à disposição de vocês para poder contribuir. Maravilha. E para você que está nos acompanhando, deixa aqui o teu comentário, fala o que é que tu melhor extraiu desse papo, que de repente tu vai começar a aplicar, ou uma área da tua vida que tu vai dar uma atenção maior. Foi muito bom estar contigo até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.